nós vamos para a nossa primeira página, que aí vem outro lado de um outro caso que também virou manchete de jornais e também está parando na polícia primeiro e depois na justiça, que é Dani Calabresa versus Márcio Smelling e Márcio Smelling versus Dani Calabresa. Ele resolveu levar a sério o processo, pede uma indenização de R$200 mil e também, a exemplo do Nego do Borel, tem prints, tem áudios, tem uma série de coisas que ele garante que mostram o outro lado dessa relação. Por quê? Porque ele alega que as coisas não eram bem assim, que ele nunca foi um abusador, que existia uma relação mais íntima entre eles. Tem um trecho que consta do processo que é longo, tem muitas páginas esse processo. Ele fala, a gente se abraçava, se beijava, né? Que eles tinham realmente ou tiveram um caso. E em função disso, ele vai descrevendo outras situações, inclusive as da festa. Lembra da festa do Zorra Total para comemorar o sucesso, que foi aquela em que ele aprendeu na porta do banheiro e teria abusado de verdade dela. Isso ele também faz questão de desmentir em detalhes e ele desmente com prints. Ele também mostra mensagens datadas do pós-festa e até do dia da festa em que tudo aconteceu, tá? E aí ele vai falando e rebatendo muitos trechos da matéria da revista Piauí, que nós lemos aqui também para vocês, que constavam todas as denúncias, essa história, que 43 pessoas foram ouvidas e também confirmaram, né, essa história de todo abuso, ou que elas próprias teriam sido abusadas, e ele vai rebatendo os pontos de acusação. Então a gente vai saber mais detalhes disso tudo, direto do Rio de Janeiro, com o Alessandro Lobianco, lá do Carioca, do A Tarde é Sua. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os meus colegas no estúdio, todos os telespectadores. Realmente, Sônia, o Márcio Smelling, ele acabou ingressando na justiça com uma ação de danos morais e materiais, pedindo, além dos 200 mil de indenização, uma retratação pública por parte da Dani Calabresa. E ele até colocou um trechozinho que a gente vai mostrar no final, já o texto que ele deseja que seja publicado nas redes sociais da Dani Calabresa. Já tem esse textinho pronto que ele encaminhou para a justiça. Ele, só resumindo rápido antes de mostrar os detalhes, ele diz que sempre teve uma relação de respeito, admiração, companheirismo com a Dani e que essa relação sempre foi num tom de brincadeira, embasada numa linguagem informal, num tom jocoso e íntimo. E diz ali que realmente a insatisfação dela partiu a partir do momento que ele resolveu tirá-la daquele projeto do Furo MTV, que partiu da iniciativa dela. Pediu o desligamento do Zorra Total, que ela estava insatisfeita, estava se sentindo muito solitária, sozinha aqui no Rio de Janeiro, e que resolveu pensar num projeto que tivesse mais a cara dela, que foi o Fora de Hora. E que a partir do momento que teve conflitos internos com esse programa e que ele optou por desligá-la, ela se sentiu boicotada e resolveu fazer uma denúncia à Globo embasada em assédio moral e sexual para prejudicá-lo. E aí ele começa esse processo falando que assim que essa denúncia foi feita ao compliance da empresa, a própria empresa fez toda uma apuração extremamente rigorosa, inclusive foi comunicado à imprensa que essa investigação chegava ao fim com uma apuração, uma investigação de forma bastante rígida, e logo depois aquele comunicado falando que a Globo optava por encerrar com ele uma parceria de sucesso, mas sem mencionar tanto para ele quanto para o público qualquer cometimento de um ato, né, de assédio sexual ou moral. Ele diz, então, que antes de entrar nesse processo, resolveu interpelá-la, né, por uma notificação extrajudicial, deu 5 dias para que ela pudesse confirmar se a matéria da Piauí e se todas aquelas afirmações da advogada Maíra Cota, que foram levadas a público por meio de vários programas televisivos, se aquilo tinha a concordância dela. E como ela ficou em silêncio, como não deu nenhum retorno, né, e que isso poderia ser resolvido a partir do momento que ela se posicionasse, não restou outra alternativa a não ser entrar com essa ação,
porque ele diz que a confirmação dela vem através do silêncio, de postagens que ela fez agradecendo o carinho, agradecendo o apoio de alguns veículos e também da opinião pública, e que isso não deixaria de ser uma forma de confirmação. E ele ressalta que nunca houve um boletim de ocorrência para que ele pudesse se explicar na polícia, muito menos uma ação judicial, qualquer processo jurídico que ele pudesse apresentar sua defesa. Ele não queria, mas não restou outra alternativa a não ser ingressar na justiça. Ele diz... e aí ele apresenta uma série de prints, uma série de áudios que a gente vai começar a mostrar aqui. Tá. E o que chama atenção é que esses áudios, Sônia, muitos deles, essas trocas de mensagens são feitas até 1 ano e meio depois desse episódio que você mencionou da festa, né, de 100 anos, comemoração de 100 anos do capítulo do Zorra Total. Os primeiros prints que ele apresenta... capítulo de Zorra 100 Total? capítulos. Isso, foi o 100º, né, capítulo de Zorra Total, perdão. O 100º capítulo de Zorra Total, sim. Em novembro de 2007, eles fizeram uma festa para comemorar, né? E ali naquela festa que teria sido, né, aquele assédio sexual mais grave, de ter segurado a mão dela, sim. Tentado beijá-la à força, ela teria batido com a cabeça, sim. Teria tido testemunhas. Mas o que ele apresenta? Um pouco antes desse período da festa, ele apresenta 2 prints em que ele diz que confirma que a própria Dani Calabresa teria enviado nudes para ele. Uau. E o que mostra... Pois é. E o que mostra esses prints? A Dani manda uma mensagem para ele e diz: obrigada 1000 vezes por lembrar de mim. Melhor convite. E aí ele fala: te amo sem você me mandar um nude. Olha que puro. É nosso. Eu sou eternamente grato por confiar em mim e vou te fazer muito feliz ainda na Globo. Tá só começando. E aí que viria a mensagem que ela entregaria a questão do nude, que ela diz: mostrei sem você pedir. Agora vou ter que mandar e aí ele oculta o nome, pra dar força. E aí ele continua: mostrou e eu lembro de cada detalhe. E aí ele fala uma coisa que eu não entendi: sofrendo com Cinti, mais gente querida, ficou um pouco inelegível para mim. Sim, e ela diz: nossa, tô correndo para não participar daquele show dele, agora que tô preso no coração. E aí vem uma segunda telinha que ele ri e ela diz: te amo. Aí a gente pode ver 29 de junho de 2007, alguns meses anteriores à festa. 2017. E ela diz: te amo, obrigada por me trazer pra Globo na hora certa. Dou tanta risada com você, do seu boneco, que quase não consegui dar as falas. Sou sua fã. Um beijo, agora preciso pensar na mensagem que vou mandar pro seu Pedro Predeira. E aí ele responde: eu te amo demais, sou tão seu fã, eu que agradeço pela confiança, pelo carinho, pelo talento e pelos nudes que você me mostrou. Ou seja, talentosa e gostosa. Um prazer ver você trabalhar. Logo em seguida, Sônia, nesse processo, ele já vai para dezembro de 2017. Mas só uma coisinha, existe o print não sei, né? Mas a prova de que foram mesmo fotos de nudes, não de brincadeira, de estar nua ou de qualquer coisa assim, porque são duas figuras que lidam com o humor o tempo inteiro, né? De repente é um nude de gozação, é um nude para valer ou com alguma intenção. Existe isso? Eu não achei essa parte de nude no processo, então eu não sei se também não foi colocado isso numa parte pública, porque esse processo ele está público, certo. E aí talvez poderia expô-la, ou se realmente ele não anexou, né? O que eu vi foi realmente só esses prints. Mas na sequência ele já vai para dezembro de 2017, a festa foi no dia 5 de novembro, e ele apresenta uma mensagem onde ela estaria elogiando os dotes físicos dele. E aí, por dotes físicos, a gente entende outra coisa, que ela diz o seguinte: no dia 2 de dezembro, preciso de um galã. E aí ele brinca: eu vou para lá. E ela fala: vamos fazer teste para ver quem consegue beijar Aí ele grifa isso para ninguém ver. Me pegar no colo com a cauda de sereia e ajudar no parto também tá grifado. E ele diz: moleza para mim, e coloca uma brincadeira entre hashtag: em alguma encarnação já fui galã. E aí que vem essa alusão, né, ao que ele fala. Ela dá uma risada e diz: Deus te deu vários dons.
e bota assim uma berinjela que na internet é uma coisa querendo fazer alusão a outra coisa. O que significa, e aí ela diz, Lobianco, a berinjela? Olha, eu acho que vocês vão poder também explicar, não joga pra cima de mim, não. Significa Inocente, que ele é né? feirante. Então, uma quitanda. linguagem para indicar quando algo é muito grande, digamos assim. Exatamente. E aí ele brinca, né? Ele, não era não. Aí ela diz, Deus te deu vários dons, desculpa o emoji. O emoji certo era esse, ela coloca um microfone e uma risada. E aí ele ri também e diz, não era não, assume o elogio, poxa. E bota a hashtag festa do 100, como se algo tivesse ali acontecido, né, nessa festa. Logo depois, Sônia, ele faz uma defesa muito enfática, porque na revista Piauí saiu aquela declaração dizendo que quando a Dani foi gravar uma cena de biquíni, o Márcio teria invadido o camarim dela para falar que gostaria de conferir o figurino e que naquela ocasião ela teria sentido constrangida e optou por não retirar o roupão. Então ele apresentou todo um organograma do script, do roteiro dessa cena, mostrando que era uma cena que foi gravada na praia, numa praia na zona oeste aqui do Recreio, que ele não estaria presente nesse dia, que ela não utilizou o camarim do Projac, conforme foi dito, e que havia um camarim, que era um ônibus móvel, onde ela fez essa troca de roupa e que ele não estaria nesse dia participando disso. E aí, na sequência, ele também posta, ele diz sobre aquele trecho que ela fala, que foi imobilizada, né, com as duas mãos, isso na festa. E que com a outra mão ele tentou beijá-la e colocando os órgãos sexuais para fora. Então ele diz o seguinte, eu só tenho duas mãos, ele diz, uma mão eu teria imobilizado ela, os dois braços dela, a outra mão teria tentado puxar a cabeça, né, para dar um beijo. Então, como eu poderia ter outra mão para levar até o zíper da minha calça? Então, ele diz que isso também seria inverídico. E aí vem uma confissão do Márcio Smelling mesmo, que fala que trocou beijos consentidos com ela nessa festa, mas não só com ela, também com uma amiga dela. E ele diz exatamente assim no processo. O autor, de fato, em dado momento, ao final da festa, cruzou com a ré na porta do banheiro, que não era local de difícil visibilidade, como afirma a reportagem. Mas não houve qualquer ato de assédio ou violência como descrito. Aliás, o autor jamais praticou qualquer ato de violência em relação à ré ou a quem quer que seja. Na festa, em área mais reservada, o autor e a ré, em dado momento, trocaram beijos e carinhos de modo absolutamente consensual, assim como muitos outros casais presentes no evento. O autor, em verdade, na aludida festa, trocou também beijos e carinhos com uma outra amiga convidada por Daniela e que não foi referida pela reportagem da revista Piauí. E aí depois, cheio de gente... amor pra dar ainda, Foi né? animada essa festa. Animada essa festa mesmo. Fala, e aí? E aí depois ele vai para um novo depoimento que ele mostra, que ele manda um áudio, eu tenho a transcrição aqui desse áudio, que a Dani teria enviado para ele no dia 12/11, quer dizer, uma semana depois da festa. E que ela diz o seguinte, abre aspas, chefe, estou mandando este áudio para agradecer a mensagem linda que você mandou no grupo. Todas as mensagens que você manda sempre de apoio e de carinho. Nossa, você não tem ideia de como fico feliz de saber que você me acha talentosa. Eu sou sua fã. Nossa, eu não sei como, talvez eu chore. Como te agradecer por me dar um trabalho tão legal e de brinde ainda amigos queridos. Era o meu sonho trabalhar com o Luiz Miranda. Era meu sonho ser amigo do Luiz Miranda. Eu entrei no Zorra, minha filha, com essa missão de fazer ele me amar. E eu tinha que convencer ele a me amar, porque eu já amava ele e precisava ser a melhor amiga dele. E aí ganhei o Matches, a Gazeta de Curicica. Certo. Corre uma fofoca ali, mas ao mesmo tempo é um amigo amoroso e leal ao mesmo tempo. É sério, eu tô muito feliz. Eu precisava muito, muito estar feliz no Rio com essas pessoas. E era para estar nesse lugar mesmo, nesse momento, com essa carga de pessoas amorosas. É isso, obrigado, estou muito feliz de verdade, te amo muito. Um beijo para as suas filhinhas lindas e vamos para a Disney juntas. E aí, quer dizer, Peraí, ele fala, se ela estava
traumatizada por qualquer prática de assédio no dia 5, como ela me mandou um áudio falando que estava tão feliz, né, uma semana depois. Tá E certo. aí ela depois vai para um depoimento, Sônia, que é também de novembro, também, só que aí passou um ano. Tá, mas novembro peraí. de 2018. A gente vai dar recadinhos aqui e aí a gente vai falar desses outros depoimentos um ano depois, segundo você está dizendo, né? Felipe Campos, até agora do que você está ouvindo dessa narração, essa narrativa, na verdade, do Lobianco, o que você está achando desse caso, Márcios Merlin, né? Sônia E Abrão, Dani Calabresa? eu volto a afirmar exatamente tudo que eu falei desde o início. O quê? Eu sempre achei essa história cheia de pontos através da própria advogada. O que me chama Já vocês vão ouvir o áudio, tá? Desculpe. Isso me continua. chama muito a atenção, porque quando a advogada ela vai no Domingo Espetacular e faz aquela matéria toda, ela fala exatamente em tom de assessoria de imprensa, como eu já falei aqui, e não como advogada, dizendo em algum momento que ela vai entrar com uma ação, ou que vai entrar com uma representação, ou que vai entrar com um processo, né? Fez todo esse barulho, final de ano chegou, ok, ninguém falou mais absolutamente mais nada. O negócio estancou. Eu sempre disse aqui que eu gostaria de ser também, e nós sermos também, uma interligação entre o nosso público, avisando, olha, fulano foi preso porque agrediu, ou porque foi tarado, ou porque de alguma forma ele descumpriu uma regra aí. E enfim, que no caso poderia ser também o Márcios Merlin. E aí, quando ele traz esses fatores todos, e essas provas, e como o Lobianco também está citando, eu começo a trabalhar também com o benefício da dúvida, sabe? Por quê? Porque, de uma certa forma, a gente não pode ir mais uma vez para cima, como no caso da Tsunami, né? Do Zé Maia, tá. Do José Da Maia. Sultonani. E eu acredito e eu quero muito que uma das partes, ou seja, o Márcios Merlin, ou seja, a Dani Calabresa, tenham êxito nessa história. Agora também, eu não posso concordar, por exemplo, das mulheres hoje em dia, principalmente elas que trabalham no meio artístico, né? Terem esse tipo, ou você deixa uma história extremamente profissional, né? Com o teu chefe, seja lá com quem for, ou você mantenha uma amizade. Isso vale para os dois lados. Para os dois não é? lados. Não é só para Não, as mulheres. para os dois lados, eu acho. Tá. Mas o que acontece, Sônia, é que a gente está vendo já há muitos anos uma decorrência disso. De histórias que depois não vão para frente, judicialmente. Mas elas não vão para frente por N motivos, Não, Felipe. eu inclusive sei, mas medo das eu mulheres acredito da nisso represália. também. Mas cadê a advogada? Cadê a denúncia? Sim, isso vale Sabe? ser perguntado. É isso que eu acho que tem que haver, tem que ter isso de verdade para acabar com essa questão. Não estou falando que a Dani é culpada, que a Dani Calabresa é culpada, e muito menos o Márcios Merlin também pode ser. E, na verdade, os dois são culpados, porque também trazendo até agora, né, ninguém tá nessa história dela, ele mostrando o lado dele, mostrando os prints, mas ela também, por outro lado, ela fez a matéria e cedeu a matéria lá na revista Piauí. Depois você não vê mais 45 vítimas, como foi citado, que tinha um monte de gente que ia falar, você também não vê mais nada disso. O processo está andando, né? Essas então, 46 mas pessoas devem ser eu ainda identificadas. acredito que a verdade ela tem que aparecer de alguma forma. Claro, Nem isso que não tenha seja dúvida. através de uma denúncia da própria advogada, de levar o negócio para a justiça, porque isso tem que parar. Isso tem que parar. E de que forma vai parar? Na hora que colocar alguém preso. Tá certo. Fala, Thiago. Eu acho que eu entendo um pouco o que o Felipe fala nesse lance da mulher, porque foi ela que denunciou, foi ela que veio com aquela coisa toda grandiosa, tal, não sei o quê. Agora, fiquei surpreso com esses prints. Eu fiquei surpreso com esses prints porque, particularmente, eu não sabia que os dois tinham ou teriam tido um envolvimento amoroso. Segundo, para você falar de um órgão genital de alguém, falar que olha, né? Então, assim, agora me deixou mais nucada, porque até então
A Dani Calabresa, ela relatava, e a advogada relatava com preciosidade todos aqueles detalhes. Ela nunca relatou nada, né, Tiago? Não. Nunca. A revista escreveu tudo o que teria acontecido baseado em depoimentos de outras pessoas. Mas aí o que acontece? Falou-se, agradeceu-se, eu entendo, agradeceu-se o apoio, aquela coisa toda. Sim, então, nessa parte se que ela não começou, fosse, depois... ela não teria se manifestado, ela teria ficado bem quietinha. A revista errou, a revista Piauí não falou tudo um monte de asneira, de besteira, tal, não sei o quê. Isso está no processo. Foi lá, ela apoiou. Pode falar. Está no processo quando ele diz que esperava que ela desmentisse a revista e não foi isso que aconteceu. Que vieram os agradecimentos ao apoio, a essa história toda. Todo isso meio também artístico. contestado, né, Lobiano? Sim. Em momento algum ela de fato se manifestou, né? Mas o que ele diz também, que ele coloca no processo, é que ele bota uma foto da Dani se encontrando, né, jantando com o Danilo Gentili, isso divulgado por meio do Instagram dela, e logo nos dias seguintes o Danilo Gentili faz uma postagem falando que conversou com a Dani Calabresa e que ela teria confirmado, né, toda essa situação de assédio. Então ele utiliza isso como uma das provas para falar que ela teria, né, confirmado de alguma forma para terceiro tudo que a reportagem, né, teria ali publicitado. Certo, fala. Mesmo os dois tendo se relacionado, e mesmo essa festa que ele cita, que parece aquele tipo de festa, olha, quem não está contente veste a roupa e vai. Parece mesmo. Por outro lado, eu acho que a justiça vai ter um trabalho aí, porque é o seguinte, qual é a linha que separa o humor do assédio no ambiente criativo como um setor artístico e humorístico? Onde tudo vira piada, né? Essa história de berinjela, de microfone, de não sei o quê, de nudes, pode ser uma brincadeira. Sim, pode ser algo que seja parte do coletivo lá de criação. A gente não sabe. Então, a justiça agora tem que analisar os dados da revista, da própria Dani Calabresa, das outras pessoas envolvidas e do Márcio Smelling. Porque se a gente fizer qualquer tipo de julgamento aqui, a gente pode cair num erro sem volta. Mas você sabia que a Dani Calabresa tinha tido um relacionamento? Então, mas ele não fala textualmente, eu transei com a Dani, a gente foi pra cama, tivemos um caso. Ele não fala isso. Dá pra ler de novo? Né? Ele só fala que tudo foi consensual, beijos e abraços numa festa, onde ele também beijou e abraçou uma amiga dela e que isso não consta da reportagem. Assim como ela nunca falou textualmente, o Marcos abusou de mim, foi isso, ela nunca falou diretamente, ele também nunca disse diretamente que ele tivesse transado com ela, que ele tivesse tido um caso com ela. Então, nessa hora, quando o Felipe fala, ele tem razão, falta chão para os dois lados aí, né? Falta a objetividade, fica tudo extremamente insinuado, mas nada afirmado ou confirmado, e é aí que a coisa pega, e é aí que a justiça vai ter bastante trabalho em ver quem tem razão nessa história, né? Você quer de novo eu queria ver essa parte Mas antes disso, rapidinho, eu ausento o nosso querido colega João Batista Júnior da matéria, porque ele só foi procurado. Não, a gente não está questionando a matéria. Não, eu estou falando disso, é porque tem... A gente está questionando o peso das provas e o lance que eu particularmente, o que eu tinha compreendido no print é que ambos tinham tido um relacionamento de namoro, eu vou pra Disney e tal, não sei o que, alguma coisa assim. Tem isso. Quer dizer, aí vai dar a interpretação de cada um. Para mim, não. Para mim, eu acho tudo muito duvidoso, porque, como eu falei para vocês, são dois humoristas. E, às vezes, entre amigos se faz piadas pesadas, até com esse nível de liberdade que a gente vê ali, sem que isso represente uma intimidade na prática, uma intimidade no sentido do relacionamento homem e mulher. Tem muito isso. Inclusive, a declaração "eu te amo". A gente fala "eu te amo" para muita gente que a gente adora. Eu falo para um monte de gente, eu te amo, isso não significa que eu tô com todo mundo, que eu tô mandando nudes, berinjela, que eu tô mandando um monte de coisa. Mas é verdade, isso não significa que eu tô mandando às vezes, berinjela. Tudo isso que ele está colocando aí, não estou duvidando da idoneidade pode pensar em cima, pode ter certo? peso zero tudo isso que ele colocou. Eu também ser acho. Pura ficção, ser pura brincadeira, ser puro bastidor. Mas e quando ele fala ali num pedacinho do print, que ele diz o seguinte: gostei do que eu vi.
né, que deu essa Sim, mas interpretação. você entende que pode ser um desenho, pode ser ela nua, cheia de post-it do lado, pode ser uma brincadeira. Você precisa efetivamente eu gostei. de uma... Ai, não, Sônia, não. Não, Sônia, que eu já tô vendo ele no final de semana postar uma foto assim. Meu Senhor da Post-it eu glória. achei legal, divertido. Então tudo aí, o print pelo print, está fora de contexto, né? A gente não sabe o nível de relacionamento, de liberdade entre chefe e funcionária que existe, porque em TV não tem essa coisa hierárquica para valer. Existem, claro, os cargos, mas o relacionamento, normalmente, ele é mais, como diria, mais flexível que Você o nunca me mandou normal. nude, Sônia, não. Você nunca me mandou nude. Bom, mas vamos continuar aí lendo os prints. O que eu me lembro de tudo que eu li desse processo é o seguinte, Lobianco, que teve um momento em que ela até elogiou a festa. No dia da festa mesmo, teve troca de prints e que ela fala que a festa tinha sido FODA, alguma coisa por aí, não foi? Maravilhosa, né? Então, Esse print maravilhosa. Esse print em específico eu não separei, mas logo Tá, mas depois ele ela diz, a existe, eu festa li. foi um bafo, Isso. né? Ela fala isso da festa. Agora, uma coisa que me chama atenção, que embasa também as assertivas, as afirmações do Márcio, é que ela não vem a público falar que sofreu assédio moral e sexual. Mas ele coloca ali que a denúncia que ela fez no compliance da Globo foi para que ele fosse investigado por assédio sexual e assédio moral, e aí ali ele narra que passou por uma investigação bem rigorosa mesmo. Mas para terminar, Sônia, com essa questãozinha dos prints, estou quase chegando ao fim, ele depois pula para novembro de 2018, um ano depois, em que ela diz o seguinte para ele, ela manda um áudio para ele. Só uma coisinha, porque ela justificou daquele jeito dela essa história de não ter denunciado direto, porque ela fala, eu não queria, não é, ficar aí sendo comentada como uma mulher abusada, foi isso que ela disse. Então, ela estava tentando resolver de outras maneiras essa história, ela não queria partir para o enfrentamento, mas ela queria denunciar. E foi assim que as coisas foram se desenrolando. Ela também temia pela posição dela na Globo, é o emprego dela, é o trabalho dela. Então, tudo isso foi sendo colocado na balança em meio a todas as sensações que ela poderia estar tendo em função de que as coisas tivessem realmente acontecido dessa maneira como foi narrado. Né? Mas sabe o que parece? Que eles estão querendo deixar a gente confuso também. Mas também a gente não tem nada com isso. A gente tem só porque são pessoas públicas. Mas quem vai ter que decifrar isso é tipo um programa que eles faziam, você não entende nada. É isso. É tipo parabéns, Vladimir. O Zorra Total, você assistia, você não entendia. E Lobianco, quem aguenta 100 anos de Zorra Total, né? Graças a Deus. Agora, isso só vem provar também o quanto o núcleo de humorismo, de humorista da Globo, eles eram unidos, né? Porque conseguiram acabar com o núcleo, né? Todos eles conseguiram acabar. Poxa, infelizmente, a gente tem tantos talentos ali e eles detonaram tudo. Mas vamos lá para a história de um ano depois de tudo isso, ainda existia um relacionamento amigável, é isso? Sim, em novembro de 2018, ela encaminha um áudio para ele, que a transcrição que nos interessa é a seguinte: 3 minutos de áudio, não sei se derrubou, se você conseguiu ouvir ou se teve que desmarcar uma reunião. Ai, te admiro muito, muitas saudades, pena que a gente se encontra pouco, mas eu sinto uma intimidade que assim, eu posso mandar áudio, eu posso mandar mensagem a qualquer hora. Aliás, a intimidade é tanta que eu queria saber como ficou, e aí ela cita uma outra ocasião ali que ela queria se despedir de alguém. Agora, o Márcio depois pula para janeiro de 2019, quer dizer, quase depois, né, mais de um ano e meio, que ela teria pedido um aumento salarial para ele. Eu não sei se a gente tem esse áudio, mas se a gente não tiver, eu tenho a íntegra daqui do que ela disse também. Tem, diretor? Então vamos ouvir, tem sim, vamos lá. Borguinho, chefe amado, vem cá, eu te mando mensagem semana que vem então para te lembrar se a gente consegue se encontrar quinta-feira para ver o quadro do Fantástico, meu Deus, que emoção! E eu queria também que você me orientasse como que eu
como que eu negocio aumento. Porque eu tô achando o meu empresário tão banana que eu acabei de mandar uma mensagem para ele que eu já nem quero mais exclusividade e que, enfim, que eu vou tocar com um advogado amigo meu e vambora. E que mais? É isso. Feliz 2019! Saudade de Zorra. Ai, meu Deus, sobrou banana pro empresário. Com a palavra o empresário, né? Exatamente, viu? Acho que tem que ir atrás do um ano- empresário, viu? Tem que ir atrás do empresário. Um ano após a tal festa, onde teria acontecido tudo aquilo, os traumas, a viagem para os Estados Unidos, a decisão de denunciar, o relacionamento ainda estava assim. Tudo isso está anexado ao processo, devidamente datado, É isso sim, Sônia. E a gente tem um último print, que é um último diálogo, que o Márcio colocou para mostrar a forma como desligou ela do programa, do Furo, né? Do Furo MTV, que era o programa que se basearia no Furo MTV. O Furo MTV, O Fora de que ela Hora. apresentava Isso. ao lado do Bento, né, na MTV, Na MTV. ela queria levar para a Globo numa nova versão, que seria Fora de Hora. Queriam a Isso. Dani, não queriam o Bento. E a partir daí, ela não quis mais nem fazer o programa com um substituto para o Bento e muito menos continuar no Zorra. Mas a gente vai ver tudo isso, esclarecer tudo isso já, porque tem mais E áudio. que também nem quis fazer com o Paulo Vieira. Não quis fazer nem com o Paulo, ela não queria ninguém, ela queria Eu o tô parceiro confuso. dela, né? Bom, tudo muito confuso, né?